Vamos lá então para a nossa aula 5. Então, falar um pouco aqui em termos bem gerais do que são os riscos e oportunidades que existem no mercado financeiro, né, na bolsa propriamente dito. Vamos lá. É muito estigmatizado essa questão, né? Todo mundo, principalmente os brasileiros, reconhecem muito a bolsa como um ambiente de muito risco, onde já conheceu N histórias de pessoas que perderam, né, todo o valor que tinham, todo o patrimônio delas e que, nossa, aquilo lá é uma coisa só para profissional e por aí vai. Então, vamos desmistificar um pouco isso. Né, o que acontece nesse mercado que muitas vezes torna as pessoas muito arredias de, né, fazer parte dele, se bem que agora a gente está num momento de juros historicamente muito baixos, onde cada vez mais uma boa parte dos investidores, das pessoas estão começando a migrar para as bolsas de valores, estão começando a entender um pouco mais como é que funciona, né, se sentir um pouco mais familiarizado, um pouco mais seguro até, né, um pouco mais de segurança por saber o que está fazendo, por ter algum conhecimento, né, ainda que muito cru, tá? Porque, né, isso é muito recente. Então, quando a gente compara os outros tipos de investimento, como poupança, renda fixa, qualquer outro tipo, claro que esse é um mercado muito mais volátil. Então, uma ação ela pode subir 10% num dia, cair 20% no outro. Então, isso é o que a gente chama de volatilidade. O termo técnico de volatilidade significa, né, uma pouca previsibilidade em saber o quanto que aquilo vai dar de retorno no mês a mês, vai? Que é o que o brasileiro está acostumado. Então é muito comum, poxa, quanto que a bolsa dá no mês a mês? Quanto que isso daí dá de rentabilidade? Impossível saber. Você não tem garantia nenhuma de retorno nesse tipo de investimento. A grande verdade é que a gente não tem garantia de retorno, né, em nada. Mas na bolsa isso é ainda mais latente porque isso é provado no próprio dia a dia, né? Enquanto a renda fixa você ainda tem alguma previsibilidade, por mais que não exatamente uma garantia de retorno. Então, a bolsa ela tem essa característica de uma imprevisibilidade quanto aos movimentos, ou quanto que pode dar de retorno, quanto que pode dar de negativo, quanto que eu posso perder dinheiro ou não. Ou seja, ela é imprevisível até mesmo para os especialistas. Então, também isso é uma outra coisa, um estigma também, de achar que quem é profissional do mercado, quem é especialista, sabe muito bem quanto que a bolsa vai subir, quanto que a bolsa vai fechar no final do ano, qual que vai ser o preço da ação, ninguém sabe de nada. Então, isso é uma coisa que vocês podem ter certeza. Não tem como saber qual que é o preço de uma ação vai estar no final do ano, qual que é o preço de qualquer ativo, quanto ele vai estar no final do ano. É imprevisível, tá? Porque o simples fato de você conseguir prever, certamente vai mudar o preço que vai estar no final do ano, porque vão tentar arbitrar em cima disso. Então, os preços podem mudar também repentinamente, salvo qualquer notícia que possa vir a acontecer. Né? Ah, caiu um avião, poxa, o presidente X foi assassinado, começou a estourar uma guerra em algum lugar, uma pandemia, como a gente está, como aconteceu agora, viram o quanto que mexeu nisso no preço dos ativos. Então, as notícias, elas têm um impacto, né? Então, a Bolsa de Valores, ela tem uma sensibilidade, né, muito intrínseca, muito rápida, uma sensibilidade muito nervosa quanto a qualquer acontecimento, qualquer notícia que pode vir a acontecer. Por isso que dão tanta atenção assim para as notícias, tá? Agora, se isso está correto ou não, aí a gente deixa para outros cursos aqui, outras aulas aqui que a gente pode dar, a questão da relevância das notícias, eu acho que é um ponto interessante de se tocar, mas por enquanto a gente simplesmente precisa dizer que as notícias sim impactam os mercados diariamente, a cada momento, a cada segundo, qual que é a política que o Banco Central vai utilizar, se a inflação está subindo ou está caindo, se a taxa de juros, como é que ela está sendo precificada, tudo isso impacta no preço de todas as ações em todo momento. Então, como a gente tem uma imprevisibilidade, como a gente tem uma incerteza, vamos melhor dizendo, então você tem ali uma sensação emocional, ele é traduzido em medo e frustração. Então, medo no sentido de que, poxa, eu apliquei hoje numa ação, eu não faço a mínima ideia se ela vai subir, se ela vai cair, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou perder. Então, isso, claro, que gera uma ansiedade dentre as pessoas, aquelas que não estão acostumadas com esse tipo de investimento, com esse tipo de movimento. Então, isso vai causar. Então, todo mundo que vai entrar na Bolsa de Valores tem que estar preparado para, né, encarar medo e frustração, e uma disciplina emocional, ela é muito importante neste mercado. Mas, assim, do mesmo jeito que você tem toda essa incerteza, toda essa imprevisibilidade, essa volatilidade, esse é o mesmo ambiente que possibilita também você construir um patrimônio grande no longo prazo. Por quê?
Isso significa que abrem-se oportunidades de tempos em tempos, ou até mesmo que a própria variação do mercado, como ela é tão imprevisível e como ela pode ser tão volátil, né, e tão abrupta, ela também pode possibilitar que você ganhe bastante dinheiro, né? Então ela possibilita construir um considerável patrimônio. Dificilmente você vai ouvir alguém que ficou rico investindo em poupança, em que ficou rico investindo em renda fixa. Isso eu nunca vi. A pessoa pode ter um emprego bom, pode ter formado lá, ter criado a riqueza dela com outras coisas, e aí guarda o seu dinheiro numa poupança e tal. Mas você conhece inúmeras histórias de pessoas que ficaram ricas investindo em ações, né? Nos Estados Unidos, a gente tem o Warren Buffett, acho que é um dos principais, né, investidores, né, mundialmente conhecidos, que ficou rico, né, também com ações. Aqui no Brasil, a gente tem o Barsi. Então, o Brasil, apesar de ser um ambiente muito mais inóspito, mas você também tem alguns casos aqui, né, de pessoas que ficaram ricas investindo no mercado de ações. Mas sempre essas pessoas hoje já são, né, idosas, ou seja, necessita bastante tempo, né? Então, como eu falei aqui em outros capítulos, você precisa de pelo menos algumas décadas, pelo menos para conseguir, né, algumas centenas de milhões ou até mesmo bilhões, mas obviamente, às vezes fazer um dinheirinho já suficientemente para você conseguir se aposentar, né? Talvez você não precise de 50, 60 anos, talvez com uma ou duas décadas já seja possível, se você acertar bastante, se você tiver sorte, se você tiver bastante disciplina, né? Se você estudar, né, e saber aquilo que você está fazendo. Então, ela te dá a chance também de você adquirir empresas excelentes a preços muito atrativos, principalmente quando ocorrem crises. Então, quando ocorrem crises, dessas como a gente acabou de ver agora, a pandemia do coronavírus, tudo aquilo afeta demais o emocional de todos os players, de todos os investidores no mercado, e as pessoas acabam vendendo os papéis das empresas a preços que não fazem o menor sentido, porque as empresas, como a gente já falou aqui também, elas continuam lá o seu dia a dia, continuam vendendo, tem lá seus funcionários, tem lá sua estrutura, nada daquilo muitas vezes mudou, mas o ambiente agora está muito mais incerto, então as pessoas simplesmente vendem os papéis ali a qualquer preço. E naqueles momentos, muitas vezes você tem chance de adquirir empresas a excelentes preços. A gente viu aqui uma variação, uma valorização de alguns papéis de até 300, 400%, isso a gente está falando em 6 meses só. Imagina, 400%, 500% em 6 meses. Então, essa é uma chance que só a Bolsa de Valores pode te dar. Jamais em renda fixa você vai conseguir ter um retorno tão expressivo assim, num curto espaço de tempo. Jamais um investimento de baixo risco, ele vai te dar esse potencial de retorno, e é esse tipo de potencial de retorno que acaba atraindo as pessoas a vir investir na Bolsa de Valores. Então, ela oferece também um mecanismo de acúmulo de fortunas, onde você pode reinvestir os seus próprios dividendos, né? Então, um investimento na Bolsa, ele tem uma curva que a gente chama de exponencial. Então, significa que a cada valorização, quando ela é positiva, ela vai sendo cada vez mais expressiva ao longo do tempo, né? Se eu invisto R$ 1, 10% são 10 centavos, mas se esse R$ 1 que eu investi já virou 100, 10% em cima de 100 já é R$ 10, 10 vezes o R$ 1 que eu coloquei. Então, isso bem a grosso modo, para exemplificar aqui o que é um retorno exponencial. Significa que quanto mais positivo ele fica, mais expressivo, maior a curva, mais acentuada a curva de valorização, né, daquele investimento. Então, ele possibilita também de você ser sócio das maiores empresas e líderes de mercado de um país, né? Sem que você tenha que montar uma empresa, ir lá tocar aquele negócio, contratar um monte de gente, trabalhar no seu dia a dia naquilo. Eu vou lá, posso comprar uma ação da Ambev e eu vou estar fazendo parte, né, de uma grande empresa, das maiores cervejarias do mundo, né, do planeta, e ali conseguindo usufruir lá dos lucros, do crescimento que ela pode vir a ter. Se vai ser um bom investimento ou não, aí é um outro papo. Mas ela possibilita você a ser sócio das maiores empresas e líderes do mercado de um país, e muitas vezes até com pouco dinheiro, né? Pouco dinheiro relativo, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, poxa, perto do tamanho de uma empresa dessa que vale 200, 300, 400 bilhões, é pouquíssima dinheiro, né? Então ele cria riquezas e existem também inúmeros casos de superação. Então, é claro, sempre aparecem mais aqueles casos das pessoas que perderam todo o dinheiro, muitas vezes por não fazer um bom gerenciamento de risco, muitas vezes por não saber o que está fazendo, ou porque apostou tudo numa única empresa que foi lá e quebrou. Mas se você investe minimamente de forma diversificada, se você tem uma disciplina, se você faz isso ao longo de anos, ao longo de décadas, por mais você pode até não ter um bom desempenho, mas você não vai quebrar. Dificilmente você vai perder tudo, porque você está investindo ali nas grandes empresas de um país. Mas se você fizer uma única aposta, né, for all-in ali numa única empresa, aquela que você acha que vai estourar de ganhar, aí você pode perder tudo. Ou se você sair comprando e vendendo de uma forma muito frequente, né, de uma forma muito pouco
pouco disciplinada, aí certamente você pode vir a ter problema, você pode vir a perder o seu dinheiro. Então, acho que aqui ela te possibilita, né, essas mesmas oportunidades, elas estão intrinsecamente ligadas aos riscos que existem ali. Então, quanto maior os riscos, maiores as oportunidades, mas isso não deve ser visto com maus olhos, é assim mesmo que o mercado funciona e esse é o grande X, esse é o grande, por isso o mercado é tão interessante, porque ele possibilita isso, né, a todos os investidores de maneira democrática, né, não existe nenhum outro mercado, nem nenhuma outra forma, a não ser você ser seu próprio empreendedor, né, criar seu próprio empreendimento, ser empreendedor e ir lá, mas de você investir assim em outras empresas e conseguir, né, ficar rico, né, construir riqueza assim no longo prazo, tá bom? Então é isso aí.